Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e hoje o assunto vai ser sobre abdômen obstrutivo e abdômen perfurativo, no quesito também de imagem. Só que novamente, como não tem como eu mostrar a imagem aqui pra vocês, vai ser mais teórico em si. Então basicamente o abdômen agudo do tipo obstrutivo, o nome já fala, vai ter alguma coisa que vai estar obstruindo a passagem das fezes, né? Então, assim, o que seria esse abdômen agudo obstrutivo? Qual que é a clínica dele? Primeiro, dor abdominal do tipo cólica. O paciente vai ter distensão abdominal, muitas vezes é por conta que, como está obstruído, as alças intestinais elas possuem gases, né? Então vai meio que tá prendendo esse gás nas alças em si, que elas vão acabar se distendendo, então acaba tendo essa distensão abdominal. Então você tem a dor abdominal tipo cólica, tem essa distensão abdominal. Obviamente, se tem alguma coisa obstruindo o caminho, né, das fezes em si, o paciente ele não vai evacuar, ele também não vai ter fezes, não, gases, né, não vai ter flatulências em si. Causa também náusea, vômito e essas coisas em si. Aí a gente faz os exames de imagem no abdômen obstrutivo justamente para confirmar, ver se é realmente um abdômen obstrutivo, ver o local, porque pode ser tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso. Por exemplo, se for no intestino delgado, a distensão das alças elas vão estar ali na região do centro. Se for agora uma obstrução no intestino grosso, por exemplo, vai ser na periferia em si, onde vai estar a distensão abdominal, distensão das alças. Então a gente vê o local, vê mesmo a causa, né? Que existem, pode ser, por exemplo, um brita, pode ser um fecaloma, pode ser um volvo, né? Que é uma torção intestinal que você tem, sabe? E também a gente serve para ver as complicações desse abdômen agudo em si, né? Então, em relação ao tratamento, existem dois tipos. A gente pode classificar em dois tipos, né? Que é o tratamento conservador, quando basicamente você não tem nenhum sinal de sofrimento de alça. Quando a gente fala sinal de sofrimento, é basicamente se não tem uma isquemia ali, né? Se os vasos não estão sendo contraídos, né? Contraídos não, comprimidos, né? Então, o tratamento conservador é basicamente você pedir para o paciente ficar em jejum, mudar a alimentação, fazer sonda, fazer hidratação venosa, essas coisas. Agora, o tratamento cirúrgico é quando aí realmente tem o caso de sofrimento intestinal, tá? A distensão das alças acaba comprimindo os vasos em si, se comprime, não vai ter uma perfusão adequada em si, pode levar a isquemia, necrose, aí pode, por exemplo, em situações pode ter uma ruptura que vai levar uma peritonite, levar sepse e, sabe, acabar piorando o quadro do paciente. Então, as complicações que eu falei foi justamente essa, uma perfuração, pode ser uma isquemia que vai levar uma necrose intestinal, entre outros em si. No abdômen agudo obstrutivo, a gente pode classificar ele em dois tipos, em relação à sua funcionalidade, né? Então, realmente, pode ser do tipo funcional, ou senão a gente pode chamar de íleo paralítico, que basicamente aqui não tem uma barreira, não tem alguma coisa obstruindo o caminho das fezes, mas aqui nessa situação, basicamente, você não tem a peristalse está diminuída. Então, por exemplo, pacientes que fazem uso de opioides, a gente sabe que o opioide, ele causa constipação. Então, às vezes, mesmo um opioide, ele pode causar esse abdômen do tipo obstrutivo, funcional, ou se não, íleo paralítico, né, que a gente estava falando. Então, esse tipo de abdômen, ele é muito comum na sepse, comum com o uso de opioides, comum com pós-operatório, sabe? Então, só funcional ou íleo paralítico. Agora, a outra forma que a gente classifica é justamente o mecânico. O mecânico em si, aí sim você tem uma obstrução, aí você tem uma barreira que vai impedir o caminho das fezes, né? Então, esse mecânico, ele é classificado em alto, quando é tipo abdômen obstrutivo, abdômen agudo obstrutivo do tipo mecânico alto, significa que é um abdômen obstrutivo mecânico ali
no intestino delgado, né? Então vai ser ali no centro. Eu já digo antes, né, que 80% dos tipos de abdômen obstrutivo vai acontecer no intestino delgado. Então ele é o mais comum que a gente tem. E o baixo, obviamente, vai ser o cólon, né? Que a gente tem, vai ser o intestino grosso ali da parte do cólon. Então, o que a gente vê na imagem de um abdômen agudo obstrutivo? A gente vai ver distensão abdominal, a gente costuma ver ausência de ruídos hidroaéreos, a gente costuma ver também o nível líquido, nível hidroaéreo, né? Nível líquido hidroaéreo em si. E aqui nesse caso, pode ter pontos de redução do calibre ou não, né? Vai depender muito. Por exemplo, pontos de redução do calibre, na verdade, aqui no obstrutivo do tipo mecânico não. Acho que o funcional em si que não tem pontos de redução do calibre em si, né? Porque não tem nada bloqueando. Olha só, vamos falar. O que acontece, o que a gente vê no abdômen agudo obstrutivo do tipo mecânico? Alça fechada. Então, aqui sim você vai ter esses pontos, esse ponto de redução do calibre, né? Que a gente fala de 2 pontos também. Meu neném ali. Então, assim, o que vai acontecer? Vai ter 2 pontos, né? Vai ter uma área fechada e a outra fechada, assim. Então, 2 pontos aqui, um ponto, outro ponto, 2 pontos. As fezes, ela não vai nem pra trás e nem pra frente, ela vai ficar presa. Como ela tá presa e aqui dentro ainda tem gases e tudo mais, começa a se distender. Por isso que tem essa distensão abdominal, essa distensão das alças. Então, no mecânico, a gente tem a alça fechada. A gente fala alça fechada, porque vai estar presa em 2 pontos, né? Tá fechada, a alça tá fechada. Então, as alças intestinais, elas também estão distendidas. Aqui, nesse caso, tem sofrimento, né, da alça, porque você vai ter uma distensão que vai acabar comprimindo os vasos. E é basicamente isso no mecânico. Então, no mecânico, a gente costuma achar o quê? Uma alça intestinal fechada, então vai ter a presença desses pontos de redução de calibre, 2 pontos em si, alças intestinais distendidas e vai ter sinais de sofrimento. Então, pode ter uma isquemia ali, pode causar o risco de ter uma perfuração também, sabe? Em si. Agora, justamente no nível paralítico, no ilho paralítico, não vai ter, né? Porque não tem alguma coisa bloqueando ali. Vemos também, foi o que eu falei, ver o nível líquido, e tem ausência de ruídos hidroaéreos. Sobre o abdômen obstrutivo da parte do intestino delgado, né? Olha só, então 80% das obstruções é no intestino delgado. O exame principal que a gente pede é o raio-x, então no raio-x você consegue ver. No raio-x, o que você vai ver? Você vai ver as alças bem dilatadas, então você vai ver essa distensão abdominal. Você consegue ver um sinal que a gente chama de válvulas coniventes. Então, se tiver presença de válvulas coniventes, você sabe que é um abdômen agudo do tipo obstrutivo no intestino delgado, né? Na localização do intestino delgado. Ana Clara, o que são essas válvulas coniventes? É basicamente por você ter como você vai ter essa distensão abdominal em si, as válvulas do intestino delgado, os trenzinhos do intestino delgado em si, eles vão ficar muito próximos um do outro, então eles vão começar a ficar um sobre o outro. Isso parece moedas empilhadas. Por isso que a gente fala que as válvulas coniventes, elas é basicamente o sinal do empilhamento de moedas, né? Então quer dizer que você tem uma obstrução no intestino delgado. Além disso, você não tem gás na ampola retal, né? Já que você tem uma obstrução ali. E vai ter presença de nível hidroaéreo. Então, tá escrito assim: descreva os achados de um abdômen agudo obstrutivo no intestino delgado. Aí você vai lá.
válvulas coniventes ou empilhamento da moeda, distensão abdominal por causa que as alças intestinais estão distendidas, tem presença de nível hidroaéreo, não tem presença de gás na ampola retal. Eu acho que é isso. E o exame principal que a gente vê é o raio-x. Agora, na tomografia, o que a gente vê na tomografia? A tomografia em si, você também vai ver a distensão dos níveis aéreos, você também vê o nível hidroaéreo, você também tem pontos de redução do calibre, né? Porque esse aqui é um tipo obstrutivo mecânico em si. Esses achados, gente, eu tô falando basicamente do mecânico, né? Que tem alguma coisa, alguma barreira ali impedindo. Então, o que pode estar impedindo, o que está causando essa obstrução no intestino delgado? Pode ser, por exemplo, uma brida, pode ser uma hérnia femoral, pode ser uma coisa que a gente chama de, isso aqui também é um sinal, tá? Invaginação, ou se não, intussuscepção intestinal. Mas fácil falar de invaginação intestinal, né? Que basicamente é o que acontece. Uma alça intestinal tá dentro da outra. Essa aqui em específico, essa intumação intestinal, a gente faz o quê? Ela tá muito comum em crianças, tá? Após 3 meses de idade, pouco comum no adulto. E como é que a gente faz? Paciente, então, você suspeita que a criança ela tem essa invaginação intestinal, né? O que você faz? Você vai pedir, no caso, para a criança, o principal exame de imagem é uma ultrassonografia. Então, por que a ultrassonografia? Porque ela não é invasiva, ela não tem radiação, né? Então, é o principal para a criança. Na criança, também no adulto, no caso do adulto, o principal exame que você vai pedir é a tomografia computadorizada. Quais são os sinais que a gente vai encontrar na ultrassonografia que vai indicar que o paciente ele tem uma invaginação dessas alças intestinais? O primeiro sinal que a gente tem é o sinal do alvo, que se você tiver, não sei onde você está acompanhando aí, se você está pelo slide do professor, se está com outro material, se não tiver aí, pesquisa na internet, ultrassonografia com o sinal do alvo. Vai ser basicamente, tipo, na ultrassonografia vai aparecer um círculo, tem um círculo dentro do outro, e vai assim, nem tirar o alvo, sabe? Que é um círculo dentro do outro. Então se você faz a ultrassonografia e vê esse achado, vê que tem vários círculos um do outro, você sabe que é o sinal do alvo. Então você sabe, opa, a criança ela tem aqui uma invaginação intestinal. Se ela tem uma invaginação intestinal, provavelmente ela tem um abdômen agudo do tipo obstrutivo. Outro sinal que a gente tem é um sinal que a gente chama de pseudo-rim, que ele vai ficar, no caso, na ultrassonografia, quando você vê esse sinal do alvo, no sentido transversal. Agora, se você faz no sentido, por exemplo, longitudinal, você consegue ver esse pseudo-rim. Então, você vai conseguir ver uma imagem de mais ou menos uma imagem parecida com um rim ali, sabe? Então, se você vê uma imagem parecida com um rim, também indica que é uma invaginação intestinal. Lembrando que esses dois casos, eles podem estar presentes tanto na criança quanto no adulto, mas é mais comum na criança, né? Porque a criança, ela tem mais facilidade para ter esse quadro de invaginação intestinal. Só que eles são só vistos na ultrassonografia, sabe? Então, basicamente, é isso que a gente tem. Em relação agora o abdômen agudo obstrutivo agora do intestino grosso. 20%, e na minha cabeça, pra mim, era esse que era mais acometido, mas não é. Mas 20% da obstrução vai acontecer no intestino grosso. E a causa pode ser um tumor de cólon, pode ser o sinal do volvo, né? O volvo, no caso, é quando você tem uma torção do intestino delgado, do intestino grosso. Isso, obviamente, vai causar um bloqueio, né? Vai ter justamente o sinal do calibre lá. Esqueci, me fugiu o nome da cabeça agora. Cadê? Você vai ter a presença de pontos de redução de calibre. Pontos de redução de calibre em 2 pontos, né? Tá lá torcido.
vai estar bloqueado lá, então não tem como nem ir pra frente nem pra trás. O que acontece? Você tem uma distensão das alças intestinais e quando você faz, acho que é o raio-x, eu acho que é a tomografia, não, é o raio-x. Quando você faz o raio-x, você consegue ver lá meio que o formato de um grão de café. Então, o sinal grão de café pode indicar um volvo ali, sabe? Então, pode ser um tumor de cólon, pode ser um volvo, pode ser uma diverticulite que está causando essa obstrução, pode ser algum fecaloma. Esses dias eu mostrei pra minha mãe um fecaloma absurdo que tinha no idoso, infelizmente, coitado. Enorme, enorme mesmo. Hérnia e invaginação também podem causar essa obstrução no intestino grosso. Duas coisas que a gente costuma ver, então, no raio-x, por exemplo. Por exemplo, a gente tem ali na região, na nossa anatomia, no nosso corpo em si, uma válvula que a gente chama de válvula iliocecal, né? Que tá entre o ilho e o seco, né? Essa válvula, basicamente, ela impede que os alimentos, eles meio que voltem pro intestino delgado, né? Então, quando você tem, por exemplo, essa válvula iliocecal competente significa que ela está fechada. Então, passou o alimento não volta. Quando ela está competente, está fechada, e você tem uma obstrução ainda ali, vamos supor que então, tipo assim, vou desenhar aqui bonitinho pra gente entender. Esse filetezinho aqui. Suponha o seguinte. Nossa senhora, que desenho horrível. Que aqui é o seco, aqui é a válvula iliocecal e aqui é o intestino delgado, aqui é o ilho. O alimento ele vai sair do ilho, vai passar para a válvula iliocecal, vai para o seco, que vai pegar o caminho do intestino grosso, correto? Quando o alimento passa aqui, que essa válvula ela é competente, ou seja, ela está funcionando, ela impede que o alimento volte. Então, você vai... Então tá fechada aqui, vamos fazer que ela tá fechada aqui. Só que se tiver uma obstrução aqui, concordo que ela não vai nem para trás e nem para frente. Então, aqui você também tem um sinal de... Como que é o nome? Falei aqui agora, o sinal de estreitamento. Como que é? Meu Deus do céu. Sinal. Pontos de redução de calibre. Pontos de redução de calibre. Então, você também vai ter a alça fechada aqui em 2 pontos, sabe? Então, quando você tem isso, novamente, você tem a alça fechada, tem pontos de redução de calibre aqui, obviamente. Não consegue nem ir pra frente nem pra trás, você vai ter a distensão das alças intestinais. Então, a gente consegue ver no intestino grosso, você também tem, então, a distensão das alças intestinais. Tem, aqui no caso, tem chances, se elas se distenderem, então, imagina como se fosse um balão, né? Aumentou, vai ter uma hora que não vai caber tanto gás assim. Então, pode ter a chance delas se romperem. Se romper, vai levar um abdômen agudo perfurativo, né? Isso vai comprimir, vai ter sinal de sofrimento das alças intestinais, né? Porque você tá comprimindo os vasos e tudo mais. E no achado do raio-x, né? O que a gente vai ver no raio-x? Justamente, distensão das alças. Distensão das alças no cólon, na periferia, né? Porque está ali no... Como é que fala? Está ali na periferia mesmo, intestino grosso, né? E aqui a gente vai ter austrações. No caso do que? Quando a gente tinha a presença de empilhamento, as válvulas coniventes, válvulas coniventes eram indicativas de que era o quê? Um abdômen agudo obstrutivo do intestino delgado. Aqui, você já vai ter as alaustrações. Então, se tiver presença de alaustrações, você sabe que é uma obstrução do intestino grosso. Vou desenhar aqui pra vocês verem o que é uma alaustração. Olha só, a gente sabe... Imagina que isso aqui é as alças do intestino grosso.
Aí, se você pegar uma imagem, você vai ver que elas possuem 2 risquinhos de um lado do outro. A alastração, isso aqui, é quando um não tem um risquinho do outro lado, ele não chega no outro lado da parede do vaso, sabe? Isso aqui que é uma alastração. Então, se você vê distensão, umas alças intestinais distendidas e alaustração, então você sabe, opa, isso aqui tá afetando o intestino grosso. Agora, se você vê várias alças desse jeito aqui, ó, nesse sentido aqui, como se fossem moedas empilhadas, são as válvulas coniventes e você sabe que é o intestino delgado que está sendo afetado. Agora vamos supor o seguinte, isso no caso são os achados da radiografia quando você tem uma válvula competente. Agora vamos supor que você tem a válvula iliocecal incompetente, né? Essa válvula ela não está fechada, ela está aberta. O alimento ele vai passar aqui, né? Então vai voltar. E pode acontecer daqui do intestino delgado ter as alças distendidas também. Então, vai distender aqui e vai distender aqui. Então, vai ter 2 regiões com as alças intestinais distendidas, né? Então, olha só, tem dilatação no intestino delgado caso a válvula iliocecal seja incompetente, né? Ela esteja aberta. Aí a gente tem o volvo, né, que eu falei que seria aquela torção intestinal, que basicamente você tem o aspecto lá do grão de café. E tem relação à tomografia. A tomografia que ela é muito boa para ver tumor do cólon. É muito boa, no caso do tumor do cólon, você vai ter aspectos de estenose, né? Então vai estar com o orifício vai estar diminuído. A tomografia também é muito boa para você ver a presença de divertículos. No caso, tem divertículos, você consegue ver o borramento da gordura, né, que indica um sinal inflamatório ali. E sobre abdômen obstrutivo é isso. Agora a gente entra na parte de abdômen perfurativo, que ele é muito curtinho em si. No abdômen perfurativo, a gente vai ter 3 sinais, que é o já vou falar deles em si, que é o sinal de Ringler, vou falar Ringler. Sinal de Ringler. Cadê o outro sinal? O sinal de Ringler, o sinal de Chilatite e... Não, são só 2 sinais mesmo. Então, olha só, em relação ao abdômen agudo perfurativo, é quando basicamente você tem a perfuração de vísceras ocas, né? Então, por exemplo, se você perfurar o intestino delgado, aliás, intestino delgado não, se você perfurou o intestino, o estômago, por exemplo, uma úlcera péptica, pode levar esse abdômen agudo perfurativo. Então, pode ser no intestino, pode ser no estômago mesmo, né? No caso que a gente falou, né? Se o paciente ele tem uma distensão tão grande assim do intestino, pode levar a essa perfuração em si. No caso do abdômen agudo perfurativo, a gente tem as rotinas de imagem, né, que é a rotina radiográfica, o paciente em ortostase, o paciente em pé. A rotina radiográfica do paciente decúbito lateral, esse a gente faz quando o paciente não consegue permanecer em pé, ou caso você fica com dúvida, né, e a tomografia do abdômen que a gente faz também. No caso, quando o paciente tem abdômen agudo perfurativo, a gente sabe que dentro dessas alças intestinais, pelo menos, elas têm presença de ar. Se você tem alguma coisa perfurando, o ar ele vai estar presente aonde? Vai estar presente na cavidade do peritônio ali. Então, se você tem ar no peritônio, a gente vai falar que tem um pneumoperitônio, né? E a gente fala que é o sinal de Ringler esse, né? Então, o sinal de Ringler, basicamente, o sinal vai ter ar ali na região do peritônio, né? Então, tem um pneumoperitônio. E a gente também, no raio-x a gente encontramos o pneumoperitônio, mas a gente também pode encontrar nesse abdômen agudo perfurativo o sinal infradiafragmático. Basicamente vai ter ar ali debaixo dos diafragmas ali, principalmente no lado direito por conta do fígado. A tomografia aqui é o exame de imagem mais sensível que a gente tem, porque a gente consegue visualizar uma boa quantidade de gás, ver bastante o local, ver melhor o local assim da ruptura, tumores, inflamação, a mesma coisa, né?
E esse sinal de chilaitide é basicamente o seguinte. Aqui você não tem uma perfuração, não é que você não tem perfuração, é claro que você tem perfuração, mas você não vai ter presença, você não tem pneumoperitônio. Você pode achar que você tem pneumoperitônio, mas você não tem. O que acontece é que o cólon ele sobe. Quando o cólon ele sobe, esse sinal de chilaitide é basicamente que a gente sabe que tem o diafragma e tem o fígado aqui. O cólon ele vai subir, ele vai estar o diafragma, o cólon vai ficar aqui e embaixo do cólon que vai ficar o fígado, sabe? Então, como o cólon ele tem presença de ar, vai ficar parecendo que é ar aquilo, né? Mas é só uma sobreposição que o cólon vai estar entre o peritônio não, o diafragma e o fígado em si, né? Esse sinal pode confundir com pneumoperitônio, mas não é um pneumoperitônio, é só uma indicação de que o cólon ele subiu em si. Enfim, exames de imagem de abdômen obstrutivo e perfurativo é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu tentarei responder. Um beijo e até a próxima.